Dentre as muitas mensagens de Páscoa que eu recebi, eu separei duas para compartilhar com vocês. Uma de uma professora, de uma educadora cristã, e agora eu vou compartilhar com vocês a mensagem de um teólogo e psicólogo, para que vocês também tenham essa visão da Bíblia e o que a Bíblia nos diz, nos fala, nos conta sobre o papel desse domingo de ressurreição, esse domingo de confirmação da aliança de Deus conosco. Escute o professor, teólogo e psicólogo Wilson Regina. Eu aprendi muito com essa devoção dele. Olá a todos, uma imensa alegria estar neste dia tão fantástico que é o domingo da Páscoa, compartilhando essa mensagem com vocês. Páscoa, crer para ver. No Evangelho de João, capítulo 20, verso 29, se lê: Felizes são os que não me viram, mas assim mesmo creram. Sabe, pessoal, eu estou me lembrando hoje de um fato ocorrido há 50 anos atrás. Eu tinha 17 aninhos, viajando de Curitiba para Porto Alegre, no retorno das férias, para o Seminário Concórdia. Viajava comigo um médico, luz apagada, de noite, conversando um pouco alto. Ele me perguntou o que eu queria ser na vida e eu disse que eu estava fazendo teologia e que eu queria ser pastor. Ele riu um pouco da minha fala e me disse que ele tinha já aberto várias cabeças e nunca tinha encontrado lá dentro qualquer vestígio da fé. Eu fiquei em silêncio por alguns instantes e acho que todos os passageiros do ônibus também. Mas a resposta que eu dei acho que veio de Deus, porque eu lhe disse com os meus 17 aninhos: Doutor, quando o senhor abriu a cabeça das pessoas, o senhor também enxergou lá o pensamento? Então veja, se o senhor não encontrou o pensamento, o senhor não podia encontrar a fé. Nem tudo que a gente vê é prova daquilo que existe. Quando eu terminei de falar, na escuridão do ônibus, muitas pessoas aplaudiram. Me lembrei disso hoje porque Páscoa justamente nos remete a crer para ver, não ver para crer. É o que Jesus disse, né? Felizes são os que não me viram, mas assim mesmo creram. Às vezes eu tenho a impressão de que muita gente se concentra no que é periférico, inclusive a gente, e se desvia das questões nucleares, as que de fato são decisivas, especialmente no que diz respeito à nossa transcendência e espiritualidade. Focamos os problemas e não consideramos as soluções. Prestamos demasiada atenção às palavras dos humanos e muito pouca à palavra de nosso Deus. Sabe, essa palavra se encontra lavrada em cartório divino e disponível para todos nós na Bíblia Sagrada. Ele ressuscitou. Como é que uma notícia dessa magnitude pode ficar estocada em nossos corações e nas nossas mentes apenas para consumo próprio? O que machuca mais do que a morte? Se a morte é a nossa dor terrestre maior, a ressurreição é a maior manchete da história, a mais fantástica notícia.
não pode ficar guardada, tem de ser anunciada. As mulheres acreditaram nas palavras do anjo, por acaso? Eram elas Maria de Magdala, Joana, Maria, mãe de Tiago, e algumas das suas amigas. Se nós estudarmos essa notícia apenas pela narrativa de Mateus 28, parece que elas não tinham muita confiança no que ouviram do anjo, mas estavam tomadas pelo medo, pela surpresa. Afinal, tinham se preparado para um funeral e se depararam com um túmulo sem corpo algum. Se estudarmos a narrativa de Marcos 16, o Evangelho, vamos ler o seguinte lá. Então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém. Mas interessante é que Mateus e Lucas registram concordemente que elas foram e contaram tudo o que tinham visto e ouvido aos discípulos, e que eles acharam que era bobagem delas. E aí? Essas mulheres foram ou não foram aos discípulos? Contaram ou não contaram o que tinham visto? Sabe, meus estimados, a Bíblia não esconde os sentimentos e as contradições humanas. Ela registra tudo. Até porque Deus sabia que isso se repetiria, que a dúvida se repetiria ao longo da história no futuro. Agora vejam, entre a atitude paralisante do medo delas e a certeza dos fatos, há um elemento novo e decisivo aqui. Jesus se apresenta para elas e as convence da sua ressurreição. Só então elas passam a ter certeza absoluta e correm para compartilhar a notícia com os discípulos. Veja bem, o não ir, o não dizer nada a ninguém, durou talvez alguns minutos. Mas a decisão depois de sair correndo e ir dar a notícia é uma decisão que está registrada. Há mais um detalhe importante. Elas se lembraram das palavras que ele havia dito sobre sua ressurreição. Bem, se elas lembraram, é porque as tinham ouvido. Daí a importância de ouvir, de estudar, de aprender a palavra para poder escutá-la e praticá-la. Do mesmo modo que elas não acreditaram de imediato nas palavras do anjo, também quando elas foram aos discípulos, os discípulos também não acreditaram nas palavras das mulheres. Por isso, era importante, era necessário que Jesus se apresentasse também para eles, porque só ele faz toda a diferença. E como faz? Por isso, nesse dia, eu gostaria de dizer para vocês, em 3 idiomas, a expressão: a paz seja convosco. Quando Jesus se apresenta ressuscitado perante os discípulos que estavam trancados, portas e janelas fechadas, ele se apresenta no meio deles sem que se abrisse qualquer porta e lhes diz: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Ou, como depois foi registrado em grego, porque grego era para aquela época o que o inglês é para a nossa época, He'airenina ainai mazichu. He'airenina ainai mazichu. A paz seja com todos vocês. Assim é preciso que frequentemente sejamos iluminados pela palavra que liberta e que tem em si mesma o poder de criar e de sustentar a nossa fé. É só no maior encontro do mundo, o encontro de Jesus, o ressuscitado com as pessoas, que as pessoas são transformadas de medrosas em corajosas, de descrentes em crentes, de tímidas em ousadas testemunhas de Jesus, o Senhor vitorioso, que fez a morte ser derrotada, que venceu a morte com a vida. E ele disse:
eu vivo, vós também vivereis. É nesse espírito que quero lhes desejar uma feliz e abençoada Páscoa.